queridos irmãos e irmãs, que nesta manhã de domingo você esteja feliz com a semana que passou, feliz pelas conquistas, pelas lutas, pelos aprendizados e também esperançoso para começar uma nova semana. Nesta semana nós vamos refletir com o tema Seja como Criança, baseado em 2 textos dos evangelhos de João e Mateus. João 6, de 5 a 13 e Mateus 18, de 1 a 6. Naturalmente que durante o discorrer do nosso estudo, nós estaremos usando também outros textos da Palavra de Deus, mas que esses são a base para a nossa reflexão nesta manhã. Eu te cumprimento com a doce paz do Senhor Jesus, desejando que esta semana seja ricamente abençoada para cada um de nós. Se você não está podendo ver esse vídeo no horário convencional de domingo às 10 horas, eu também te cumprimento e desejo que outros que venham ver este vídeo em outro momento também sejam ricamente abençoados por Deus. E nós vamos pedir a unção dele, a direção para o nosso estudo nesse momento. Oremos. Pai de amor, muito obrigado pela tua companhia constante, o teu amor maravilhoso, a provisão do Senhor a cada momento da nossa vida, pelas orações respondidas, pelos grandes aprendizados que o Senhor nos permitiu viver esta semana que se passou, e que a força, a renovação do Senhor, a unção do Senhor, o refrigério do Senhor possa vir sobre nós para o começo de mais uma semana. Nós te agradecemos de uma maneira toda especial pela vida das crianças da nossa igreja, da nossa família, da nossa comunidade, dos nossos projetos. Que a bênção do Senhor seja sobre cada uma delas, o cuidado, a proteção do Senhor sobre elas e suas famílias. Nós te louvamos por tê-las em nossa vida e a diferença que isso faz, a alegria que elas trazem, as preocupações também, Senhor, nós colocamos diante de Ti, mas nós as abençoamos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. No dia 12 de outubro, comemoramos o Dia das Crianças no Brasil. E apesar desta data ser focada realmente nas crianças, pensei em trazer uma reflexão sobre um trecho de um sermão de Jesus. Então, como eu disse inicialmente, nós vamos abordar 2 textos muito conhecidos e transitar de um para o outro para tirarmos as nossas conclusões. Esses textos se encontram em João 6, de 5 a 13 e Mateus 18, de 1 a 6. Nós vamos compartilhar esse texto com vocês e vamos ler juntos na nossa projeção. Primeiramente, João 6, de 5 a 13. Jesus logo viu uma multidão de pessoas vindo procurá-lo. Virando-se para Filipe, ele perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar todas essas pessoas? Ele estava testando Filipe, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo se trabalhássemos por meses, não teríamos dinheiro suficiente para alimentá-los. Então André, irmão de Simão Pedro, falou: há um menino aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas de que adianta isso com essa multidão enorme? Diga a todos que se sentem, disse Jesus. Então, todos eles se sentaram nas encostas gramadas. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os distribuiu entre o povo. Depois fez o mesmo com os peixes, e todos comeram o quanto quiseram. Depois de todos estarem fartos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem as sobras, para que nada seja desperdiçado. Então eles pegaram os pedaços e encheram 12 cestos com os restos deixados pelas pessoas que haviam comido dos 5 pães de cevada. Que Deus os abençoe, não é, queridos? Em uma época em que as pessoas se tornaram frias em relação a doações e alguns pregadores modernos, sem escrúpulos, abusaram de seus rebanhos com ênfase exagerada no dinheiro, essa história fala conosco bem profundamente. É uma história muito conhecida, é um dos textos das Escrituras que quase todas as pessoas conhecem de perto, é muito maravilhoso, mas eu acho que nós podemos sempre tirar uma lição nova a cada vez que nós lemos esse texto, refletimos sobre ele.
Não se tratava nesse texto do tamanho do presente ou do retorno esperado pela oferta que este menininho apresentou diante de Jesus, mas em vez disso, era apenas a inocência de uma criança querendo ajudar de qualquer maneira que pudesse. Então vamos dar uma olhada, nos detalhes desse texto que nós acabamos de ler e vamos refletir sobre ele. O motivo por trás da alimentação dos 5.000, qual seria esse motivo? Todos os 4 escritores do Evangelho registram o milagre dos pães e peixes quando Jesus alimenta 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, diz que Jesus foi movido de compaixão quando olhou para o povo. Diz que eram como ovelhas sem pastor. Foi por causa dessa compaixão que ele começou a fazer esse milagre. Compare o seu motivo com os motivos dos discípulos. Eles queriam que Jesus os mandasse embora, mandasse aquela multidão para casa. Eles já tinham passado o dia juntos, e o problema estaria resolvido. Fora da vista, longe da mente, os discípulos não se preocupariam com o que aquela multidão estivesse necessitando. Quando Jesus disse não a essa ideia, eles tentaram convencê-lo de que era impossível alimentá-los. Eles não podiam ganhar dinheiro suficientemente rápido para fazê-lo. Então Jesus teve que levá-los ainda mais longe, mas eles ainda não entenderam a ideia. No Evangelho de Marcos está escrito que Jesus lhes disse a queima-roupa que os discípulos o alimentassem. Mas mesmo assim, eles não entenderam o que Jesus queria. Será que os discípulos, acostumados a seguir Jesus para todo lado, sem hora de voltar para casa, foram para aquele lugar deserto sem comida? Não era como hoje, que em qualquer bairro, em qualquer local nós encontramos um barzinho, uma lanchonete, algo que possa comprar alguma coisa rapidamente. Mas André, irmão de Pedro, finalmente naquela multidão encontra um menino que estava disposto a ajudar. Ele tinha um pequeno saco de lanche e estava disposto a doá-lo para ajudar as pessoas. Consistia em 5 pães e 2 peixes. Na inocência de uma criança, o menino tem a mesma compaixão pelas pessoas que Jesus e deu o que tinha para ajudar os outros. Com revigorante, irmãos, isso é comparado aos motivos do discípulo ou alguns dos nossos próprios motivos quando damos. Jesus alimenta 5.000 ou mais por causa de 2 pães e 5 peixes de um menino. Não é sobre quanto você dá ou a porcentagem que você doa. É sobre se você está ou não movido de compaixão pelas necessidades daqueles que estão presentes. Olha que interessante. É sobre se você terá ou não um espírito generoso ou um espírito de acumulação. É sobre se você vai ou não cuidar dos outros ou apenas de si mesmo. Trata-se de desenvolver uma cultura de generosidade dentro de você, sua família e sua comunidade. Era isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos, a se preocuparem com os demais, a se preocuparem com aqueles que estão em volta da gente. É muito interessante esse aspecto levantado nesse texto, de que essa criança também teve compaixão. Talvez essa criança tivesse tido compaixão do próprio Jesus, que estava sem comer também. O que levaria, esta criança a ceder o seu lanche? E Jesus faz então uma transformação, um milagre maravilhoso com aquela pequena oferta. O cristianismo, queridos, não é sobre desempenho, sobre fazer e fazer e fazer. É sobre as atitudes do nosso coração. A generosidade é uma manifestação do amor de Cristo que foi colocado em nossos corações. Se você permitir que Deus transforme o seu coração em um coração generoso, então não é mais a questão do quanto ou qual é a sua responsabilidade. É sobre onde eu posso mostrar meu amor sendo generoso, sendo generosa. Como posso ser movido pela compaixão por pessoas que parecem não ter liderança, não ter pastor, não ter quem cuide delas? Como posso ser usado como esse garotinho da história quando Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas? Jesus alimentou 5.000 pessoas, mais mulheres e crianças,
por causa desse coraçãozinho generoso de uma criança. Se você observar aquele garotinho, no final daquele evento marcante, registrado pelos 4 evangelhos, aquele garotinho recebeu de volta da sua generosidade mais do que ele aguentaria, do que ele levaria para sua casa. Ele recebe 12 cestos cheios de pães e peixes. Tal foi a abundância, desse milagre, dessa multiplicação feita por Jesus. Isso não era uma fórmula, foi a retribuição que um amoroso Pai Celestial deu a um menino que havia se mostrado generosamente. Eu me pergunto o que aconteceria se todos nós cultivássemos uma cultura de generosidade em nossas próprias vidas e famílias, como a história em que Jesus alimenta 5.000 pessoas. É muito interessante ver por esse ângulo, do qual viu o pastor Duke Taber. Ele conseguiu captar naquela atitude daquele menino a generosidade, a compaixão. Mas tem outro texto também, bem conhecido, que completa a nossa reflexão nesta manhã. Nesse estudo nós veremos o que de fato o Senhor pretendia dizer com essa passagem. Ele está registrado em Mateus 18, de 1 a 5. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quero destacar também os versículos 3 e 4. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Em outra versão, o mesmo texto diz: em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Então, numa versão, se vocês não mudarem de vida, e na outra, a menos que vocês se convertam. Jesus estava em Cafarnaum, muito provavelmente em uma reunião familiar, na casa de Pedro, talvez, quando se deparou com uma situação nada confortável, com um entendimento ainda muito raso. Os discípulos debatiam entre si muitas oportunidades acerca de quem entre eles haveria de ser o maior, quem ocupava a maior posição. É possível perceber que a intenção dos seus corações ainda era pervertida e se inclinava à satisfação própria ao seu ego. Eles não estavam pensando em quem estava próximo, eles estavam pensando em si mesmos e na provável situação até política que eles ocupariam no caso de Jesus vir a ser o rei, o Messias. Sabemos que uma das maiores lutas do ser humano é contra a soberba. Quando começamos a buscar mais conhecimento, a ter mais entendimento sobre o cristianismo, ou quando começamos a ser vistos em posições de destaque ou liderança, a nossa carne começa a nos fazer pensar que realmente temos mais entendimento do que os outros, ou que por nossas boas obras acabamos sendo mais amados por Deus em relação a outros pecadores. Isso é um absurdo, mas acontece muito. Então, a frase, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, vai falar profundamente conosco nesta manhã. A palavra conversão é muito utilizada quando alguém abandona doutrinas de outras religiões e começa a frequentar igrejas evangélicas.
é muito usada nesse contexto e isso é um grande erro. Eu tenho absoluta certeza que existem muitas pessoas dentro das igrejas que ainda não são convertidas. Isso não deve ser uma novidade para ninguém, infelizmente. Há pessoas que fazem parte ali e participam de tudo, mas não têm ainda plena convicção, não se converteram a Jesus. Se converter nada mais é do que mudar totalmente a conduta e a forma de pensar. No texto, Jesus diz que esse processo deveria ser feito com cada um se fazendo como uma criança, isto é, com sinceridade, espontaneidade, entendendo seu baixo conhecimento, reconhecendo a sua falência espiritual e incapacidade de se achegar a Deus sem um mediador, se colocando como um eterno aprendiz diante de Deus e dos outros, ou seja, tendo humildade. E o versículo seguinte diz exatamente isso. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Fica claro que a auto-humilhação e o entendimento sobre nossa posição de pecadores é essencial e crucial para que estejamos alinhados à vontade de Deus. Jesus não quis dizer que há uma hierarquia entre os homens no céu. Isso incitaria uma espécie de competição. A lição deixada é que para se obter a aprovação divina em relação ao caráter, é necessário que saibamos servir uns aos outros em amor, com a espontaneidade daquela criança que cede o seu lanche para Jesus para que possa alimentar alguém. Como Paulo cita também lá em Gálatas 5, 13 a 14. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame aos outros como você ama a você mesmo. E interessante que Jesus ainda traz uma advertência aos seus discípulos. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhes fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. É o cuidado com aquele próximo, com aquele que está começando, com aquele que tem a humildade, de se declarar discípulo, aprendiz. No final do texto, Jesus continua usando a criança para ilustrar uma situação. Receber um filho de Deus é saber acolher um irmão em Cristo para ajudá-lo a alcançar a maturidade espiritual. Quantos de nós não têm esse reconhecimento? Nós exigimos da pessoa, principalmente a iniciante na caminhada da fé, a mesma maturidade daqueles que já caminham há muito tempo, daqueles que já tiveram várias experiências. E nós muitas vezes podemos fazer este pequenino tropeçar. O tropeçar, como consequência, é induzir algum dos filhos de Deus ao erro, de alguma forma, deixando de revelar a ele a verdade e conduzindo este ao pecado, ou permitindo que ele vá por caminhos do pecado. A palavra pode ser entendida também como escandalizar, já que vem do termo grego escandalizo. Qualquer um que faz isso de forma consciente está cometendo um grave erro e pecando contra a própria consciência e também contra o próprio Deus. Vamos prosseguir crescendo em maturidade, com o coração puro e humildade, lutando contra o nosso ego e servindo uns aos outros em amor, especialmente praticando a humildade de reconhecer que nós nada somos, que tudo que temos é pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Agora, pense de novo no menininho da história da multiplicação de pães e peixes. Talvez no momento em que Jesus sugeriu a Filipe que desse de comer à multidão, essa criança estivesse ali por perto, brincando com a sua sacolinha de lanche a tiracolo. E ouviu a conversa entre os dois.
Ele pode ter se aproximado e oferecido o seu lanchinho para Filipe. Pode ficar com o meu. Ou talvez ele tenha dito, eu quero dar o meu lanche para Jesus. Não sabemos, né, se de fato isso aconteceu, mas através da sensibilidade dessa criança e a sua oferta, a qual Filipe menosprezou. Ele disse, o que é isso para tanta gente? Lembra? Jesus realiza, então, por causa dessa oferta, um grande milagre. A multiplicação dos pães e peixes, da qual foi possível alimentar mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. No outro evento, lá no monte, entre seus seguidores, Jesus lança mão de uma criança que está por perto. Cronologicamente, não sei se é possível dizer o que aconteceu primeiro, se foi a multiplicação, se foi esse evento, né, que Jesus põe a criança no meio. Mas em ambos os casos, a criança é o exemplo. Ela não era contada, ela não tinha vez, ela não tinha voz, ela não tinha direitos assegurados pela Constituição. Ela simplesmente estava por ali, acompanhando alguém. Algum adulto, como se fosse um acessório quase invisível. Mas Jesus a vê e coloca no centro da sua conversa, no centro da sua explicação, no centro das suas realizações. E nos diz que se quisermos entrar no reino dos céus, nós devemos nos converter e nos tornar como elas, como aquela criança. Generosos, compassivos, desapegados, humildes, simples, sem qualquer vontade de aparecer, simplesmente sendo aquilo para o qual Deus nos criou para sermos. Autênticos e humildes, não pensando somente em nós mesmos, mas desejando e promovendo o bem de todos. Crianças são exemplo e instrumento de Deus em nossas vidas. Nós que convivemos com crianças o tempo todo, seja os da nossa família, seja os dos nossos projetos, os da nossa igreja, nós somos muito privilegiados, irmãos. Se nós não temos aprendido com as crianças, é porque nós não temos parado para ouvir e observar estas crianças. Deus tem usado muito, sempre usou muito a criança como ilustração de grandes verdades, de grandes lições para as nossas vidas. Eu me sinto extremamente privilegiada junto aos meus netos, junto às minhas crianças do Projeto Sombra e Água Fresca, porque Deus tem usado, né, cada uma delas com o seu jeito de ser, às vezes menos colaboradora com as atividades, às vezes mais inquieta, às vezes mais tímida, mas Deus tem usado crianças para falar com a nossa vida. Que nós possamos contemplar cada criança com amor, admiração e muito respeito, para que Deus continue falando aos nossos corações. E ao cumprimentar a todas elas nessa semana, considerada a Semana da Criança, eu deixo com vocês uma máxima do saudoso bispo metodista Isaac Aço, que diz o seguinte: todas as crianças são nossas crianças. Pense a respeito, na nossa responsabilidade por cada uma delas, por ver nelas instrumentos do Senhor para as nossas vidas e, portanto, a nossa responsabilidade de não escandalizá-las, de também ensiná-las, de também compreendê-las, de também respeitá-las, de também fazer com que elas trilhem o caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe aí na sua família, abençoe as suas crianças, abençoe as nossas crianças, porque, mais uma vez, eu repito, todas as crianças são nossas crianças. E nós louvamos a Deus por essas todas e também essas citadas nesses exemplos bíblicos. Que Deus nos abençoe, te abençoe em nome de Jesus. Amém.